Nossa lição de hoje tem um título muito interessante que o autor nos dá: Vivendo acima da média. Um desafio para cada crente, para cada pessoa que segue a Jesus Cristo. E esta lição de hoje está baseada na carta que Paulo, a primeira carta que Paulo escreve à igreja, Paulo escreve ao pastor Timóteo, capítulo 6, versículo 11. As cartas enviadas por Paulo a Timóteo e a Tito são chamadas de cartas pastorais. Elas possuem um grande destaque para aquilo que deveria caracterizar as posições ou conduta em função de suas posições de liderança decorrente de suas funções pastorais. Essas cartas pastorais são um conselho para nosso tempo e para todo o tempo, para os pastores fazerem uma consulta a essas cartas, procurando extrair lições que possam ser aplicadas ao seu trabalho pastoral neste tempo. Timóteo era filho de um gentio, visto que o seu pai era grego, e todos aqueles que não eram judeus eram considerados gentios. Nesse aspecto, nós também fazemos parte do grande grupo humano dos gentios. Sua mãe judia se convertera junto com a sua avó, Lloyd, ao Evangelho e repassaram uma boa formação cristã para o jovem Timóteo. O texto bíblico faz uma preciosa citação da fidelidade de Lloyd e de Eunice, fidelidade com o Evangelho, não apenas com elas mesmas, mas a fidelidade que elas transmitiram para a formação de Timóteo. Timóteo foi companheiro de Paulo em viagens missionárias. Tornou-se um colaborador de Paulo na produção das cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses, 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo tinha referências afetuosas com relação a Timóteo, quando ele se refere: meu filho amado. Essa referência está em 1 Coríntios 4,17. Meu verdadeiro filho na fé, referência que está em 1 Timóteo 1,2. Por ser relativamente jovem, Paulo o incentiva a ser modelo de fidelidade. Uma boa referência sobre Timóteo, não apenas na sua vida pessoal, na sua vida pastoral, mas também no seu companheirismo ao apóstolo Paulo nas tarefas ministeriais. Timóteo estava no exercício pastoral da igreja de Éfeso, por designação de Paulo. E a carta para ele tem a finalidade de oferecer orientações para o jovem pastor quanto às questões doutrinárias, com destaques especiais para a sã doutrina ou a boa doutrina. Paulo agora trabalha o coração de Timóteo para que ele, no exercício do pastorado na igreja de Éfeso, conserve e incentive aos crentes a estarem firmes na boa doutrina, ou a doutrina realmente que tenha ensinamentos que possam perdurar para a vida toda. Timóteo precisava estar atento
aos falsos mestres e às naturais consequências dos ensinos sem nenhuma base bíblica. Infelizmente, neste tempo e em todos os tempos, a presença de falsos mestres ainda se pode ser percebida. É sempre possível sofrer os efeitos de falsas doutrinas ou heresias. A igreja, conforme o ensinamento de Paulo, precisa ser coluna e fundamento da verdade. Cuidado com as falsas doutrinas. As falsas doutrinas, a lei e o evangelho. Aquilo que é classificado como heresia são sempre mentiras e o cristão precisa sempre agir com firmeza no preservar da verdadeira fé. O cuidado com as heresias é que, embora elas sejam mentiras, elas muitas vezes parecem com a verdade, têm a proximidade com a verdade e, nesse sentido, tem conduzido muitas pessoas, muitos crentes, a se desviarem da verdadeira fé. Os que procuram repassar ou promover falsas doutrinas se auto-intitulam de mestres da lei, mas são indoutos ou falsos doutores da lei. Neste tempo, nós encontramos ainda, entre aspas, mestres da lei, ou, na verdade, falsos doutores que procuram tentar desviar o povo de Deus dos ensinamentos reais da palavra de Deus. Somente a graça é capaz de transformar o ser humano. Paulo cita o seu próprio exemplo. Ele era um perseguidor assumido, ele não enganava ninguém com a sua posição, mas quando a graça o alcançou, aconteceu uma transformação impossível pelos padrões ou métodos humanos. Paulo estava indo a Damasco para prender crentes. Jesus o interrompe a sua caminhada naquela visão especial. E o que acontece daí para frente, muitas pessoas não acreditavam que aquele homem perseguidor agora era um servo de Jesus Cristo. Mas é o efeito da maravilhosa graça na vida de uma pessoa. Falsas doutrinas e apostasia. Estamos, de fato, vivendo os últimos tempos. Os apóstolos, os apóstatas darão ouvidos a espíritos enganadores e ensino de demônios. Os mestres do mal são pessoas hipócritas e mentirosas que têm cauterizada a própria consciência. Ele já não consegue mais perceber o erro que está na sua própria experiência deles. A aparência de devoção e rigor ético representa como máscara ilusória, conseguindo corromper a muitos, infelizmente estão a serviço do inimigo das nossas almas. Zelo pelo ministério e oração. Quando Paulo escreve na primeira carta do capítulo 2, versículo de 1 a 8, Paulo trabalha de uma maneira muito especial para que Timóteo tivesse zelo pelo ministério e também não se descuidasse da oração, não apenas
na vida pessoal dele, mas também ensinando o povo a ter uma vida de oração. As orientações que Paulo transmite para Timóteo, por extensão, é uma orientação para todos os pastores de todos os tempos e de todos os lugares. Paulo oferece grande destaque para a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Ou seja, Paulo dá um destaque muito especial que nós devemos orar não apenas por aqueles que estão mais próximos de nós, mas também aqueles que estão distantes de nós e que precisam também das nossas orações. A oração é colocada em situação privilegiada, com foco na intercessão por outras pessoas. Que a intercessão sempre é aquela oração que você se dedica por outras pessoas. A igreja de Éfeso estava dando muito destaque a eles mesmos, esquecendo que se preocupar com outros deve ser também tratado com prioridade pelos salvos. Cada igreja tem que cuidar de si mesmo, da sua membresia, mas também não esquecer o entorno que está diante da igreja e diante dos crentes. Duas razões para fortalecer uma vida de oração. Primeiro, esperar que vivamos uma vida tranquila, marcada com todo o respeito e toda piedade. Ou seja, nós devemos ter o cuidado de poder dar um bom exemplo da vida de oração na nossa vida diária. Outra receita é porque é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Todo crente deve orar, porque isto agrada a Deus. Ou seja, cada crente, e Paulo orienta isso, deve ter o seu momento pessoal, o seu momento diário de conversar com o seu Deus. Somente o pleno conhecimento da verdade podem levar à salvação. Este projeto precisa ser propagado. A igreja de Éfeso precisava fazer isso. A minha igreja, a sua igreja, precisa ter esse cuidado de repassar às pessoas o pleno conhecimento da verdade. A oração deve ter o correspondente de uma vida digna. Ou seja, uma pessoa de oração, ela deve ser reconhecida pela vida digna que tem. Orientações para os líderes que Paulo passa a Timóteo e, por extensão, aos líderes de todas as igrejas de todos os tempos. Quando Paulo focaliza as qualidades pessoais daqueles que desejam servir, ele destaca o caráter do líder mais do que as atribuições que irão envolvê-lo. Toda liderança tem, certamente, atribuições que o seu cargo, que a sua função exige. Mas, acima dessas atribuições, precisa estar a própria vida do líder. Os oficiais são chamados, na carta que Paulo escreve para Timóteo, de bispos ou presbíteros, que significa superintendentes e diáconos. Quando ele se refere aos pastores, aí é uma palavra direta para o pastor Timóteo, qualidades que precisavam ser encontradas nos pastores, precisam ser encontradas nos pastores e deveria ser encontrada em Timóteo. Irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar.
precisam ter bom testemunho para os que estão de fora. Os que estão de fora da membresia da igreja precisam poder dar um bom testemunho, uma boa fala sobre os pastores daquela igreja. Os pastores e diáconos são seres humanos. Os outros irmãos não podem disto esquecer. Ninguém, por se tornar pastor ou diácono ou diaconisa, se torna super-homem ou super-mulher. Eles são também tão humanos quanto o restante da membresia. Possuem grande responsabilidade diante da igreja e da sociedade. Tudo faz parte do conceito paulino da excelente obra. Estimados com duplicada honra, os presbíteros que governem bem. A honra deve estar presente em todos os desdobramentos da vida do líder. Os diáconos precisam ter qualidades que justifiquem as funções especiais que exercem. Eles exercem uma função ministerial para o bem de toda a comunidade cristã. Todo diácono é um servo de Deus. E quando ele assume a função diaconal, ele tem que entender que agora ele é servo dos servos. É muito importante os líderes contarem com as orações dos liderais. 2 citações para a conclusão. Primeiro, preocupação paulina para os líderes das gerações futuras. Paulo estava preocupado não apenas com a liderança de Timóteo, de Tito, mas com as lideranças das gerações que haviam de acontecer no futuro, que alcança todos nós neste tempo. Segundo detalhe, na conclusão, a oração precisa ser praticada como principal sustento para os ministérios da igreja. 3 frases me chamaram a atenção para pensar e agir. Primeira frase: devemos ser defensores da sã doutrina. Não apenas pastor, diáconos, mas toda a membresia. Segundo destaque de pensar e agir: toda a igreja deve orar, suplicar, interceder e agradecer. A igreja precisa ser conhecida como um instrumento de oração e de comunicação com o Pai. E terceiro, pensar e agir. Pastores e diáconos precisam ser exemplos para a congregação. Timóteo, Tito e em todos os tempos, precisam ser vistos como exemplos para a congregação cristã e, por extensão, para aqueles que nos falam. Que nós tenhamos essa visão de estar acima da média, ou seja, além daquilo que Deus espera de nós, procurando ter uma vida digna e sempre ligada à oração e ao cuidado da membresia. Que Deus possa nos ajudar para